o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, ele resolveu fazer como é que eu posso dizer? Ele resolveu abolir o direito no Brasil. Não tem, não tem outra discussão, não tem outra definição para isso, né? Por quê? Ele diz o seguinte: olha, você que teve nos últimos anos aí contato com 8 bolsonaristas, mero contato fortuito, você já está autorizado o seu sigilo, o seu sigilo que ser quebrado. Mas já está, eu nem sei quem é você, mas já autorizei. Basicamente, Henrique, pode isso? Você que é advogado, pode isso? Tinha isso no direito constitucional? Não, Não tinha. não, simples assim, não. Não existe, não existe. Meu Deus do céu, não existe isso na lei, não existe isso na Constituição, no Código Penal, Código de Processo Penal, não existe nada disso, né? A única forma de você conseguir a quebra do sigilo de alguém é realmente se houver motivo, né? Motivo para aquilo, um motivo concreto, um caso assim, realmente não, olha, tá acontecendo isso aqui, então é necessária a quebra do sigilo para a gente entender o que está acontecendo. Só que tem um detalhe, só que tem um detalhe. Via de regra, né? Bom, eu vou falar de novo, né? A gente fala que até as trovoadas começam aqui. É, tudo que diz respeito, eu falava sobre isso mais cedo, tudo que diz respeito a esse inquérito, né, eu nem sei se já é para me alongar aqui, Ítalo, se você quiser falar mais alguma coisa, você pode me Não, cortar, não, pode tá? tocar o barco aí. Vai, Então, manda ver. beleza. Então, beleza. Porque tudo, absolutamente tudo que diz respeito a esse inquérito é sempre bom lembrar. É sempre muito importante lembrar. É ilegal. Tudo, tudo. Esse inquérito é totalmente ilegal. Acabou. Não tem. é, 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 nós aqui, entre aspas, perdemos tempo com discussões jurídicas, porque na verdade era bem simples. Olha, isso é ilegal. Por quê? Porque o inquérito é ilegal, ele nasceu ilegal. É aquele exemplo que eu já dei várias. Não, eu não, né? Todo mundo que fala do assunto já deu esse exemplo. É o fruto da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, ela não vai dar um fruto sadio. Tudo que sair dela ali é envenenado. É esse inquérito. Não adianta falar. Tudo, absolutamente tudo que sai desse inquérito é ilegal. Porque o inquérito no seu nascedouro é ilegal. Né? A questão dessa quebra de sigilo, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Porque para você quebrar o sigilo de alguém, né, você de fato precisa, olha, e via de regra, né, quem pede isso é o Ministério Público. O Ministério Público é o responsável pela investigação, é ao lado da Polícia Federal, é o responsável pela ação penal. Então, isso tem que ser pedido pelo Ministério Público, aí vai ser avaliado criteriosamente pelo juiz que vai conceder ou não. Mas no Brasil acabou o sistema acusatório, o Ministério Público perdeu a sua função. O Ministério Público hoje não serve para absolutamente nada. Ele só atua basicamente para pautas da esquerda mesmo, quando é para reclamar de alguma coisa. Ah, aquele prefeito ali proibiu o banheiro unissex, então vamos reclamar dele, vamos mover uma ação contra ele. É para isso que o Ministério Público serve hoje, para pautas da esquerda. Só. Só. Porque se calaram, foram alijados do processo penal, foram alijados do sistema acusatório e se calaram. Então, hoje o que nós temos é o famoso, né? O juiz que acusa, ele investiga, ele abre o processo, ele condena, ele manda prender. Isso não existe na lei, gente, não existe. Em um sistema minimamente organizado, e daí vem aquela, né, a certeza de que não, o Brasil não vive um Estado democrático de direito. Hoje o Brasil hoje já está sob uma ditadura, isso é verdade, isso é ponto pacífico. A questão é que muita gente não acordou ainda. Muita gente não acordou, porque o calcanhar ainda não foi devidamente apertado. Então, muita gente está ali achando que é legal, que é bonito, que isso aí é antidemocrático mesmo. Foi o surgimento, foi um trabalho, gente, né? Muito bem construído, em que pese o fato de ter sido feito para o mal, um trabalho muito bem construído, no seguinte sentido: durante 3, 4 anos, nós tivemos incessantemente, 24 horas por dia, narrativas sendo criadas, seja no Congresso, seja pela imprensa, né, e pelo próprio judiciário. Isso era feito 24 horas. Durante 24 horas, ataques,
teorias mirabolantes sendo criadas, vamos falar aí de gabinete do ódio, os atos antidemocráticos, isso aí surgiu lá em 2020, quando inventaram esse inquérito, porque tinha meia dúzia de pessoas na porta de um quartel. Isso é um ato antidemocrático. E transformaram isso em crime. Coisa que não é crime. Bateram tanto nessa tecla, que nós falamos muito a importância, né, do discurso, da narrativa e aquela história toda, bateram tanto nessa tecla, martelaram tanto a cabeça do povo, né, o judiciário fazia de dia, o Congresso fazia de dia, o Jornal Nacional com William Bonner lá, referendava tudo à noite, falava que estava tudo certo, que isso era ataque à democracia mesmo, que tinha que reprimir, que tinha que prender e calar e censurar. Aliás, nunca usaram essa expressão, né, censura, não. Foram bloqueadas as redes que atacavam a democracia. Então, foi um jogo de palavras, um jogo de discurso que foi sendo montado e que passava por cima de todas as ilegalidades que eram praticadas, que Não, praticadas. eu Diga, lembro diga. eu lembro uma fala, Henrique, dessa história da censura, né? Que Ah. era o mantra dele, assim, ó. Te impedir de mentir não é censura. É. É Não, mole. Então quer dizer bacana. que, então quer dizer que basta você dizer que o que eu estou falando é mentira, e Exato, você é o juiz da causa, né? exato. Você é quem decide o que é mentira, o que é verdade. Eu tenho que me submeter ao seu entendimento, né? Basta que Sim, você diga o que é mentira, aquilo é mentira, e pronto. Então aí você pode me calar sem ser censura, né? Então, basicamente é o seguinte: censura é quando. É aquela história, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, meu time usou uma frase para descrever o PT. Ele falou assim: pro PT, democracia é quando ele manda nos outros, ditadura é perfeito, quando manda no PT, perfeito. né? É assim, Nossa, pro PT é isso. Então, perfeito. para eles, censura é quando a gente cala eles. Combate à desinformação é quando eles nos calam. Perfeito. Basicamente é isso. Basicamente, censura. Então, assim, é óbvio, né? Não é uma. É impossível, pelo próprio enunciado da regra, né? É impossível ser uma regra que vale para todos. É impossível ter isonomia. Porque você nunca vai achar dois seres humanos que concordam 100% que é verdade ou é mentira. É sempre uma posição sendo prevalecida sobre a outra. Sempre vai ser isso. Sempre Sim, vai ser sim. um tipo de opinião, um tipo de posição. Aí fala assim: mas a minha posição está com base naquilo que a ciência já estabeleceu. Assim, meu filho, ciência já estabeleceu, você não sabe o que significa ciência. A ciência não tem nada estabelecido. Exatamente, A ciência ela deriva a sua importância da sua provisoriedade. Tudo que a exatamente. ciência fala é provisório, por definição, senão não é ciência, senão é dogma, cacete. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, assim, você percebe, Henrique? Aí que tá. Aí quando a gente fala assim, bom, eu vou fazer um trabalho cultural com o pessoal, eu vou fazer um trabalho lá no Bunker do Loranzon, vamos retomar a questão de cultura, vamos estudar língua portuguesa, vamos estudar significado das palavras, entendeu? Estudar as implicações das palavras, dos termos e tal. Basicamente assim, você vai voltar a pensar a entender a própria língua. Entendeu? Certo, Entender a própria língua. sim, Aí você fala assim: não, porque isso aí não é importante. Você, não, mas isso é só o que importa. Porque é assim que sim. você faz você resolve o problema. Porque é mostrando para as pessoas, porque é óbvio, quem inventou esse slogan, né, é mal intencionado. Mas muita gente, por burrice, não percebe o quanto esse slogan é sacana. O quanto isso é vigarista. Por quê? Porque não consegue ir além, né? Pegar a palavra, falar assim, ó, estamos proibindo somente a mentira. Bom, ninguém é a favor da mentira enquanto mentira. Mas espera lá. Vamos para a ordem prática. Vamos Uhum. para a ordem prática. Você vai proibir a mentira? Tá, e o que me garante? Quem é que vai me garantir? Quem é que vai me dar o recibo, a garantia de que verdades inconvenientes não estão sendo chamadas de mentira para ser proibidas? Quem é que me dá essa garantia? Por definição, não dá para dar. Por definição, não tem como ser. Porque olha só que sacana, Henrique. Olha só. O princípio básico do direito é o seguinte:
ele sempre pode ser de alguma maneira reformado, né? Então, vamos supor que o Henrique seja acusado aí de um crime e transitou em julgado. Bom, não há mais recursos ordinários, certo? Mas se eu Uhum. acredito na inocência do Henrique, se eu acredito que o Henrique é inocente, eu posso continuar falando que ele é inocente. Ah, o Henrique não roubou, não. Tá acusando o Henrique de roubo, né? Não, o Henrique não roubou. Ou então, aquilo que o Henrique fez não é roubo, não é crime, né? Então eu posso pedir para que essa modalidade do direito seja retirada e a lei retroage para beneficiar o réu, entendeu? E eu posso tentar juntar prova nova que comprove e obrigue a reabertura do processo, mesmo depois de transitado o julgado. Assim, apareceu prova nova. Juntei aqui prova nova, consegui aqui uma fita, uma gravação mostrando que o Henrique não estava no local do roubo no momento do roubo. Então, não tem como, né? Enfim. Mas para isso, eu preciso que o tempo todo ter possibilidade de dizer: olha, a justiça errou, a justiça foi injusta. Isso aí é uma linha, né? Digamos assim, um peso, um contrapeso natural que se dá para a justiça. Agora, digamos que o Henrique fale A, e A é chamado de desinformação, e ele seja preso por desinformação, punido por desinformação. Como é que eu posso dizer que o Henrique é inocente sem eu mesmo estar incorrendo no crime? Não tem como. Não tem como. No final das contas, o problema é muito mais fundamental, né? Eu defendi essa tese uma vez para uma jurista, que é o seguinte: estava conversando com ela, tal, né? Eu falei assim, a argamassa do direito, né? Assim, a matéria-prima da qual é feito o direito é a modalidade da fala humana, a modalidade descritiva da fala humana. Então, para eu fazer direito, né, o direito é constituído de quê? Da modalidade descritiva da fala. Eu estou descrevendo o ato, né? E esse ato, ele é da maneira tal como descrito, ele se encaixa ou não na interpretação que é dada sobre o artigo do direito. Essa é a modalidade, assim, o formato básico do direito, né? Ora, se a modalidade descritiva da fala humana é o objeto, é a matéria-prima do direito, ela não pode, ela mesma, ser matéria de apreciação do direito. Então você não pode, né, botar assim, então o direito ele vai dizer se algo é verdade ou não. Não, porque isso aí é o elemento que constitui o conflito. A dialética que constitui o conflito. Se você dá um ponto final, acabou a dialética. Vira Roma locuta, causa finita. Entendeu? Aqui no caso, né? Xandão locutus, causa finita. Entendeu? Então, assim, um negócio assim que... Verdade. Quando a gente fala assim, a gente tem que restaurar o senso de realidade das pessoas através da língua, através da restauração do que significam de fato as palavras, né? Não é só dizer para eles, veja bem, professor, não é só dar a eles um dicionário, é mostrar a importância que tem em relacionar as palavras com o seu objeto concreto, que é o símbolo do seu significante. Olha aí, ó, corrupção da linguagem e a propaganda comunista. Plínio Correia de Oliveira. Pois é. Olha aí. Inclusive, excelente livro. Inclusive, excelente livro. Também vai entrar na lista aí da leitura comentada. Exatamente isso, ídolo. Porque o que a gente vê, o que nós vemos hoje, é puramente isso. Hoje, não só o direito em si, mas o direito e a própria... Hoje, impressionante como são as coisas, né? Eles conseguiram raptar de tal maneira algumas palavras que hoje elas trazem até uma certa ojeriza. Hoje, falar em ciência, eu já começo a ficar até com nojo da palavra. Quando fala em ciência, porque eu já remete ao uso que foi dado. Raptaram a palavra ciência, raptaram a palavra democracia. Hoje, qualquer um que diga que está em defesa da democracia, ou seja, que pode saber que é um bando de esquerdista ali que não vale o que o gato enterra. Infelizmente, a verdade é essa. Agora, eles fizeram um trabalho de corrupção da linguagem, né, de perversão do significado aí das palavras,
e inventar. Eles perverteram toda uma realidade. Criaram. Gente, isso é muito sério. Isso que o Ítalo está dizendo é muito sério. E é muito importante. E muita gente desdenha, né, muitas vezes. É muito importante o conhecimento, principalmente para entender esse tipo de coisa. Né? Porque criaram uma realidade paralela que hoje é tida como verdadeira. Hoje, o ato antidemocrático, que ninguém sabe o que é isso, é tido como crime, passivo de prisão. Legitima uma investigação que pode chegar, na prática, a qualquer ser humano desse país, a qualquer um. Não vai chegar, nós sabemos bem. Isso aí é uma investigação direcionada. Nós sabemos disso. É a famosa Fishing Expedition, né? Você vai ali, vai julgando as coisas até achar alguma coisa. Você não tem nada concreto, você não tem base, mas você vai correndo ali até achar uma coisa que mais ou menos assim, nem seja o que você quer, mas que se você conseguir dar uma enrolada ali, você inventa alguma coisa que vira crime, que hoje não precisa estar no Código Penal mais. Não precisa. Basta falar o que o Ítalo lembrou aí. Ah, eu estou te impedindo de mentir. Com base em que você está falando que o que eu estou dizendo é mentira? Ah, porque assim, nós escutamos tanto tempo, né? Ah, porque esse pessoal é negacionista, é contra a ciência. A ciência decidiu. Meu filho, a ciência até hoje não sabe se ovo faz mal ou faz bem. Cada dia muda de opinião em relação a isso. O normal da ciência é a mutação, é a mutabilidade, é a mudança constante. Descobertas, olha, não, isso aqui pode ser melhor assim, pode ser melhor assado. E colocar a ciência como dogma. Você não pode contestar. Contestar a ciência agora é crime. Você contestar um negócio, falar assim, olha, esse negócio aí, ó, esse remédio aí, eu acho que esse negócio não é bom, não. Você virou criminoso. Isso é propagar fake news. Crime contra a saúde pública. Onde que isso é crime? Cadê isso? Não existe. Ah, o ato antidemocrático, nossa, isso é crime. Olha, e colocaram isso como um crime tão grave que legitima ações que não foram tomadas nem nos crimes mais graves que esse país já viu. No Brasil, o assassino tem direitos, o estuprador tem direitos, o pedófilo tem direito, o traficante tem direitos. Toda essa galera aí do bem, né, tem direitos. Devido processo legal, se não tiver um advogado, vai um defensor, audiência de custódia. Nossa, todas as regalias da lei estão aí para essa galera. Agora, se você é um apoiador, ou foi, sei lá, um apoiador do Bolsonaro, isso foi transformado no maior crime do Brasil. É o maior crime do Brasil você ser bolsonarista. E nem precisa ser bolsonarista, não. Basta ter apoiado o governo em algum momento. E tem muitos jornalistas que estão nesse bolo aí que não são bolsonaristas, não. Não foram apoiadores ferrenhos do presidente. Mas o governo os agradou. Então passaram a ser apoiadores do governo. Pronto, virou crime. Então, hoje, e aí você legitima esse tipo de ação, né? A imprensa é o trabalhinho casado. Congresso fazendo aquela CPI, a imprensa dando uma ampla cobertura, colaram a pecha de genocida no Bolsonaro. Genocida. Isso é coisa de idiota. Idiota. Falar em genocídio. Isso é coisa de idiota e canalha. Quem fala isso é idiota ou é canalha. Tem que ser muito burro ou muito sem vergonha para falar, o presidente é genocida, não sei o quê. Então, mas isso aí foi sendo normalizado, normalizado. Aquela comparação quase que diária que faziam, né, revistas colocando bigodinho de Hitler no Bolsonaro, fazendo associação ao nazismo, ministros do Supremo, Celso de Mello, falando em levante, né, um renascimento da cultura do nazismo, fazendo uma comparação com o governo do presidente. E aí o interessante é que esse inquérito, por que foi dada essa ordem aí de quebra de sigilo? Ah, porque vamos saber aí quem é que atacou as instituições, né? Ataque às instituições. Você reclamar de um funcionário público agora virou ataque às instituições. E o que é, então, um ministro do Supremo chamar o presidente, atrelar o presidente ao nazismo? Isso não é um ataque à instituição? Então, a linguagem, esse trabalho de linguagem que foi feito no Brasil, serviu para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas
e normalizou todos esses absurdos que nós estamos vendo aí. Todos esses absurdos. Porque em circunstâncias normais, isso aí jamais seria aceito. Juridicamente é impossível você conciliar qualquer senso de direito com o que está acontecendo aí. Foram rasgadas todas as normas jurídicas. O Brasil não tem lei hoje. Quer dizer, minto, o Brasil tem, as leis continuam lá do mesmo jeito, né? Estão lá. Só que as leis no Brasil não são mais respeitadas. Ponto. Nós vivemos hoje sob o governo do judiciário. O judiciário dita os rumos do país da forma que quiser, seja se intrometendo em questões do executivo, já que tem o bracinho do legislativo ali, qualquer coisinha, perdeu uma votação, vai lá a rede no Supremo para mudar o resultado. Ah, tinha um decreto do Bolsonaro lá, vai lá a rede no Supremo para mudar, anular aquele decreto. Isso aconteceu não foi uma vez, foram várias e várias vezes. E vai continuar acontecendo até eles terem certeza de que toda voz contrária está calada. Está calada. Eles sabem disso, sabem que é importante calar qualquer opositor e vão fazer isso. Vão fazer isso, vão continuar até fazer isso. Seja efetivamente pegando alguns como exemplo, seja mantendo esse terror perpétuo aí. Olha, você vai parar no inquérito lá, hein? Olha que você vai parar naquele inquérito, que é uma das coisas que eu não entendo, inquérito perpétuo, né? Inventaram o inquérito perpétuo. Inquérito, gente, tem prazo para terminar. E outra, quem define se o inquérito vai se transformar em uma ação, quem define se o inquérito deve continuar ou não, de fato, o Ministério Público. E o Ministério Público já pediu o arquivamento disso aí. Já pediu o arquivamento. Deram uma banana e falaram, vamos continuar. Não tô nem aí porque você pensa não, Ministério Público. Vamos continuar.